O questionário foi um instrumento que nós criámos para uma primeira entrada nos arquivos, de maneira a ter uma dupla resposta. A resposta que tem a ver com a informação, portanto, informação, dados, e uma resposta relativamente à percepção que as companhias que preencheram os questionários terão tido, mostram ter, daquelas áreas, é um questionário com 4 secções, se não me engano, daquelas áreas de informação, não é? Usando a questão do sistema de informação e da informação. Portanto, para nós era importante, por um lado, o que vinha através do questionário, e é um bocadinho mais disso que aqui se vai falar, mas também que as companhias tivessem sido sujeitas à experiência do preenchimento do questionário. E os diferentes modos de reagir a esse nosso pedido são também para nós muito importantes. Para vos dar um exemplo um pouco, não diria brutal, mas assim muito básico, campos não preenchidos do questionário são tão importantes como os campos preenchidos. E, portanto, isso vai nos levar, nós estamos a entrar na análise destes questionários mais a fundo, vamos precisar de voltar, se calhar, ao contacto com algumas companhias, mas o primeiro diagnóstico inclui, por exemplo, uma coisa como esta que acabei de dizer. O que vai ser apresentado é muito sucinto, não são resultados, na verdade, são amostras daquilo que foi o nosso primeiro contacto e a nossa primeira leitura destes questionários. Como digo, 16 companhias das 18 preencheram os questionários e a escolha dessas amostras é completamente arbitrária e tem a ver com as inclinações dos investigadores que aqui estão. Foi o que lhes interessou. Portanto, não há um sistema, não houve nenhum gesto autoritário da minha parte a dizer é preciso fazer isto e mostrar aquilo. Não, embora houvesse uma grande sintonia relativamente a coisas que são interessantes para vos mostrar e outras que, se calhar, num segundo momento, numa segunda análise, poderão ser interessantes. Então, dou a palavra primeiro ao Tiago, obrigada. Sim, água que me arde a morada, diria ao Gil Vicente, que está sempre na minha boca. Ora bem, tenho que usar isso. Pois é. Olá, boa tarde. Ora então, sim, desculpem. Onde é que está? Exato. Eu sou bolseiro de doutoramento. Foi o programa de bolsas da DGPC e fui afeto ao Museu Nacional de Teatro e da Dança. Também escolhidos, desculpem, sim, mas a DGPC usa uns termos muito próprios. E, desculpem, como é que eu ponho isto agora aqui? É assim? É assim. E pronto, e tenho que ter os brasões, a heráldica toda a dizer quem é que me paga e para aquelas coisas, pronto, isto é só obrigações contratuais. O que eu fiz foi pegar nos questionários, nas perguntas onde é possível tirar valores, onde é possível valorizar resposta a resposta e para daí poder retirar uma série de gráficos que nos permitam uma leitura agregada. Eu tenho sempre muita resistência, eu trabalhei muitos anos em políticas públicas de cultura, sempre utilizei muitos gráficos, sempre com uma nota à navegação, que é estatísticas e gráficos assumem sempre uma autoridade que não têm e nem lhes devemos dar. Por isso, ou seja, cada gráfico que aqui vos vou mostrar, o que é que não tem, por exemplo, não tem qualquer especificidade das respostas das companhias que explicam nos questionários, respondemos isto porque se passa isto, ou aquilo outro, ou por aí fora. O que também cria um problema metodológico há aqui dados que num gráfico parecem obviamente comparáveis,
que não são, porque os contextos são muito diferentes. Por isso, tudo o que eu vou mostrar é com estas notas de aviso. Todos os dados foram anonimizados e poderemos pensar, arranjar uma forma de depois também terem acesso, porque permite uma leitura agregada e muito útil para percebermos o que se passa com os nossos arquivos. E, assim, o primeiro grande gráfico, assim, qual é a avaliação das companhias sobre os seus arquivos? Assim, a maioria nem está mal. Nem está mal. Qual é o problema? Precisamente, eu ponho este em primeiro lugar porque a maioria das companhias não conhece os arquivos das outras companhias, por isso é uma coisa absolutamente subjetiva, que é que sim, parece, obviamente, que nacionalmente os arquivos das companhias estão em forma razoável, ótimo, não estão, não sabemos, não é? Por isso, pronto, mas isto é útil sabermos que as companhias acham isto. O indicador do estado de conservação, sim, então, os próximos, estes gráficos são o que eu chamaria a política de sobrevivência do arquivo. Já aqui houve vários testemunhos sobre a precariedade crónica da maioria das companhias, o que torna, obviamente, que o arquivo também também submete a essa lógica de sobrevivência. Mas é interessante ver como essa relação se foi gerindo. À pergunta sobre formação, metade admite não ter formação. Da outra metade, a Maria não respondeu, apenas, já não lembro, 12,5% disseram que sim. Mais importante, é a natureza das funções de quem assume a responsabilidade para com o arquivo. Em primeiro lugar, atores, diretores, encenadores, produtores, secretariado. Ou seja, esta função, conhecendo nós a precariedade estrutural das companhias, o que é que isto é? É quem está na companhia, quem pode estar mais tempo na companhia, quem vai produzir os arquivos. Isto é absolutamente natural. Espelha potencialmente, mas isso é preciso um estudo mais aturado, espelha potencialmente as relações de hierarquia laboral dentro das próprias companhias, mas até porque depois há aqui uma inconsistência sobre quem vai decidir o que vai para dentro dos arquivos, é outro assunto, normalmente não é o diretor, é o produtor, mas pronto, já lá chegamos. Sobre os materiais dos arquivos, o questionário perguntou sobre materiais administrativos, artísticos e divulgação em suporte analógico ou digital. É interessante que nos materiais administrativos e divulgação não há divergência assinalável entre analógico e digital. A divergência entre analógico e digital acontece sobretudo nos materiais artísticos, com a enorme preponderância de textos dramáticos que são transferidos para o digital. E isto é natural, não? Obviamente não se vai fazer isso com os trajes, não é? Por isso, com o texto não há uma perda latente, óbvia de informação e é isso que se faz, parece que é o primeiro passo, quase. Mas isso indica também outra coisa, é que há muito texto dramático digitalizado sem correspondente analógico, o que nos deve levantar questões sobre sustentabilidade futura do digital, e que nas artes formativas o arquivo artístico analógico é mais diversificado do que o digital. E isto levanta-nos questões sobre a investigação que podemos ou não fazer e como o fazemos. Critérios de incorporação, exclusão de materiais. 53% não têm critérios de inclusão, percebe-se. Quem define critérios? Em primeiro lugar, diretor, em segundo, a pessoa responsável, produtor, e podem já aqui ver uma divergência entre a hierarquia dos responsáveis que atrás vimos e quem vai definir o que vai, de facto, para os arquivos. Critérios de abate, 34% é devido à degradação dos materiais, é natural que assim seja, 25% devido a repetições de objetos e documentos, 12,5% por transferência de suporte e 9% por razões financeiras, apenas 9%. Eu diria que é mais, mas a escolha das companhias na resposta a esta questão, esta é apenas a quarta causa. Não surpreende por isso que as necessidades indicadas pelas companhias para resolver, para tratar dos seus arquivos, logo em primeiro lugar, espaço físico, 23%, depois a preservação digital, meios de preservação digital, 17% de financiamento específico, 15% de conservação em dispositivo nuvem e 15% de formação técnica. A formação é uma das últimas prioridades. Pronto, isto são apenas algumas das conclusões que se pode tirar de alguns gráficos, os meus colegas vão falar mais, só ia falar de mais um assunto, que é
As necessidades para o bom funcionamento, está aqui, pronto, este é o grande, que é o conjunto de leis e diplomas, há muitos mais, eu só selecionei estes, que definem a atuação do Estado face a políticas de incorporação e abate. São muito úteis, até porque já se aqui foi levantada a questão dos manuais e boas práticas. Por exemplo, há aqui uma portaria, já não me lembro qual é que está aqui, a 196, que descreve tintim por tintim como é que uma ficha de inventário tem, como é que todas as estruturas da GPC têm. Isto, obviamente, não é para as companhias aplicarem da mesma forma, mas está ali, em caso de dúvida, um método. Pronto. E a legislação tem muito isto. Tem muitas falhas entre si, muitas incongruências, os próprios conceitos às vezes são muito contraditórios, mas é um bom método de trabalho. E resta-me também agradecer à equipa do Museu do Teatro e da Dança terem-me recebido enquanto doutorando. Posso-vos dizer que são de uma abertura e gentileza sem nome, que não tem par em muitos outros museus, por isso, se vierem cá, serão bem recebidos e peçam tudo que eles vos darão. Isto é a relação, pronto, isto, depois eu posso passar isto é, em termos gerais, o que é que a legislação diz, o que é que são os critérios de incorporação e o que é que são os critérios de abate. Há aqui porquê? Porque a maioria das companhias não tem critérios standardizados de como é que retira documentos do seu arquivo. E isso perde-se a memória por que razão é que os próprios documentos foram retirados. Estes diplomas e regulamentos da DGPC têm alguns conceitos e princípios operativos que podem ser úteis para nós pensarmos como é que nas companhias se pode gerir isso. E passo a palavra, pronto, tenho aqui Um, dois. Viva, boa tarde, é um prazer estar aqui com todos vós. Eu sou o Pedro Cerejo, sou também membro, como é evidente, deste projeto de investigação. Sou provavelmente o mais pessimista de todos e fico muito contente por estar aqui tanta gente que não estava à espera que, mesmo assim, fôssemos tantos. Nesta primeira abordagem aos inquéritos que boa parte dos grupos preencheram, que estamos a começar a fazer, eu vou pegar num dos pontos que o meu colega Tiago não conseguiu colocar em gráficos, porque é uma daquelas perguntas que não pode ser posta em queijinhos, por um lado, e por outro lado, é que ela, em geral, na grande maioria dos casos, não foi respondida nos inquéritos. Nós perguntávamos, nós tínhamos uma questão em que tentávamos perceber os vários espaços que a companhia e que o arquivo da companhia já tinham ocupado. E para surpresa minha, sou um tipo que me surpreende facilmente, essa pergunta não foi respondida na grande maioria dos casos. Então vou ler aquilo que aqui tenho escrito, porque se não ler perco-me no raciocínio e são poucos minutos. Nesta primeira abordagem aos inquéritos preenchidos pelos grupos que estão a colaborar com o projeto Arte, eu leio de uma maneira um pouco diferente também dos meus colegas, interessava-me pegar na importância da questão que colocámos sobre os espaços que estes grupos dispõem, de que estes grupos dispõem ou já dispuseram. Quando construímos o inquérito e o elenco das perguntas que o formam, pensámos que fazia sentido uma pergunta sobre os locais que os grupos de teatro ocuparam, por estes, os locais, os sucessivos locais, revelarem logo à partida uma série de coisas. Uma, a existência de processos de luta por um local condigno para trabalhar. Isto é, para reunir, para discutir, para ensaiar, para fazer apresentações, para acolher outros, para armazenar. Outro aspecto que esta resposta, se tivesse sido dada, nos poderia ajudar a perceber: os diversos níveis de estabilidade das companhias face ao seu próprio local de trabalho. Há quem tenha espaços próprios
comprados, adquiridos, seguros, que nunca vão ser roubados às companhias. Há quem tenha espaços assegurados por muitos anos, contrato firmado com a autarquia, com o particular, com o que seja. Há quem tenha espaços dependentes de ciclos políticos autárquicos. Estes agora disseram que nós podíamos ficar, não sabemos como é que vai ser quando for a próxima eleição municipal, e há quem tenha espaços em risco, e há, infelizmente, quem esteja sem espaços. Outra variável que queríamos perceber com esta resposta seriam as consequências que cada mudança de espaço das companhias pode ter sobre os materiais que estão guardados, que estão tratados e armazenados no arquivo. Porque a cada mudança de sítio, a cada mudança de um cineteatro para um armazém, de um espaço central para um espaço periférico, há perda de material, porque se sai de um sítio que era grande para um sítio mais pequeno, e isso eram aspectos que nós também gostávamos de perceber. Há material que se perde por causa de uma mudança inesperada, por causa da ida para um armazém da PSP, ou do que quer que seja. E um último aspecto que gostávamos de perceber com esta pergunta era, e essa de alguma forma percebemos, a multiplicação de locais que as companhias utilizam para guardar os seus acervos que têm suportes diferentes. Isto é, o material administrativo está num sítio, no escritório da companhia, é normalmente aquele que está em melhores condições porque é utilizado, porque é necessário para uma candidatura, porque pode vir a autoridade tributária e é preciso apresentar o IRS de 2017 ou coisas parecidas. E algumas das companhias dizem-nos, de facto, que têm os seus arquivos espalhados por 3 ou 4 sítios. O arquivo administrativo num local, o artístico noutro e o guarda-fato e o arquivo cénico e o guarda-roupa num terceiro ou mesmo num quarto local. Mas, bom, foi com alguma surpresa que constatámos que boa parte dos grupos ignoraram, de alguma forma, esta pergunta. Ou como é que eu consigo responder a isto? Imagino que ou foi porque a pessoa que preencheu o inquérito não conhece a história anterior do grupo, ou porque se limitaram a colocar a situação atual. Nós estamos aqui e nunca estivemos em lado nenhum. Quando nós sabemos, pelo que conhecemos do historial dos grupos e pelo que vocês nos contaram nas visitas que fizemos às vossas instalações, a boa parte de vós, que das visitas que fizemos ao terreno, a situação não é bem essa. Há uma história muito interessante de andanças e bolandas, de andar com a casa às costas, de carregar as coisas de um lado para o outro. Num país que chegou à década de 1970 com poucas salas condignas para a atividade cultural, e menos ainda com as condições básicas que o teatro pede, que o teatro exige, que a representação teatral solicita, arranjar um espaço foi sempre, para todos os coletivos, uma conquista de abril, de maio, de junho. Mas antes da sala condigna, experimentaram-se espaços alternativos, de ruínas a armazéns abandonados. E a partir de certa altura, no início dos anos 80, a posse de um espaço físico e a existência de uma equipa fixa passaram mesmo a ser requisitos obrigatórios para a candidatura a apoios estatais. Vamos então, finalmente, depois deste introito, ao que interessa. A grande maioria de vós, a grande maioria das companhias com as quais estamos a trabalhar, estão instalados em espaços municipais. Seja qual for a forma de usufruto. Cedência, aluguer com um valor simbólico. E esses espaços municipais vão do Cineteatro Centenário ao edifício térreo com um auditório de 50 lugares, assim, mais ou menos parecido com este, ou à ampla cave de uma biblioteca municipal construída na década de 1980. Outros poucos dos grupos que estão a trabalhar connosco estão a trabalhar em edifícios próprios, propriedade dos grupos, são os privilegiados. Estes espaços resultaram, por vezes, do processo de ocupação de edifícios devolutos, logo a seguir ao 25 de Abril, e que, por vezes, foram resolvidos com intermediação, mais uma vez,
das autarquias locais, que ajudaram a resolver processos que eram complexos, que implicavam proprietários privados, uns que desapareceram, outros com questões de... Bom. Ou então há os espaços já adquiridos pelas companhias, dentro da cidade, fora da cidade, na quinta, no campo, condições bastante mais agradáveis para toda a gente. Uma parte substancial dos grupos está, portanto, nesta questão dos espaços, dependente dos ciclos políticos e dos humores de quem vai gerir as autarquias, na presidência como na variação da cultura. Há sempre estes dois polos, há o presidente da Câmara, que até pode ser mais simpático, e depois o vereador da cultura, que não gosta de libertar dinheiros, ou o inverso. E alguns dos grupos com os quais trabalhamos estão mesmo hoje, após 50 anos de atividade contínua, em situações delicadas. Num livro já de 2007, O Mundo do Teatro em Portugal, que é um livro importante para nós, da nossa colega de projeto de investigação Vera Borges, a questão dos espaços para os grupos vindos dos anos 70 era resumida da seguinte forma, e passo a citar: a antiguidade dos grupos de teatro surge, assim, como uma das condições para se ter uma sala, a par da sua reputação e savoir-faire institucional. Sendo que a segurança logística, a segurança de ter um espaço e de não ter de pensar onde é que vamos pôr as nossas coisas, a segurança logística liberta tempo para a criação teatral, deixa-nos descansados. Mas as salas cedidas ou arrendadas a preços simbólicos pelas autarquias levam muitas vezes, escrevia ainda a Vera em 2007, a situações de impasse e ruptura. E estas situações de impasse e ruptura podem ser tipificadas, parece-me a mim, provavelmente haverá outras hipóteses, mas podem ser, grosso modo, tipificadas por questões de programação, por questões de necessidade de obras de manutenção ou obras de grande fôlego, que ainda são mais complicadas do que as de manutenção, ou ainda questões de relação institucional com os diretores ou os programadores das salas municipais. Estou a pensar no cineteatro e das companhias que são lá acolhidas numa relação institucional, que depois, por vezes, de início é muito agradável, é muito fixe, é muito simpático, arranjamos uma solução e depois, na verdade, é um poço de problemas. Pronto. Finalmente, se o espaço fixo e seguro de trabalho surge como uma das necessidades fundamentais de qualquer grupo de teatro, em bom rigor de qualquer grupo do que quer que seja, para a boa realização do seu trabalho e para a boa guarda dos materiais que foram armazenados ao longo dos anos, constitua esta massa documental que foi sendo armazenada um arquivo tratado ou não, pode ser ainda só um acervo desarrumado e não ainda ter a forma de um arquivo com classificação, com inventário, com tudo isso que temos estado aqui a falar. Os grupos de teatro têm sempre um bom argumento para quando vão discutir programas de apoio e planos de orçamento e planos de atividades com as autarquias ou com outras instâncias da administração central e local. Além de todo o trabalho que já desenvolvem, que têm desenvolvido ao longo dos anos, seja na vertente do trabalho artístico, da animação cultural, da formação de novos públicos, da colaboração com as escolas e com outras estruturas locais, na organização de festivais e programas de acolhimento de grupos vindos de fora, até em políticas locais de desenvolvimento económico, criação de emprego ou atração de turismo, os grupos de teatro têm todo o interesse em apresentar às instâncias com as quais estão a dialogar, às quais, em geral, vão pedir dinheiro ou vão pedir condições de trabalho, os grupos têm todo o interesse em apresentar e relembrar constantemente o trabalho que já fizeram ao longo de 20, de 30 ou de 50 anos. E isso faz-se arrumando a casa, valorizando o percurso trilhado, o percurso seguido e indo aos arquivos. Finalmente, o último parágrafo. Para valorizar esse património que todas as companhias reuniram ao longo dos anos, para destapar um trabalho vosso que muitas vezes fica invisível,
até para desmentir aquela ideia de que cá no nosso concelho não acontece nada, só em Lisboa é que há coisas, ou no Porto, e para mostrar que tanto as companhias como as autarquias fazem um trabalho constante, diário, ou semanal, mensal, são necessárias para vós, para todos vós, condições físicas adequadas ao bom armazenamento e preservação dos materiais e meios humanos formados e habilitados a tratar os arquivos. E esta questão dos espaços é crucial, mas a questão dos meios humanos também é muito importante e pode ser feita, pode ser muitas vezes tratada com as próprias autarquias, porque as câmaras têm arquivistas a trabalhar dos seus arquivos municipais e alguns dos arquivistas de longo percurso ou jovens estagiários podem ser desviados dos arquivos municipais, deixar os forais do século XV ou os processos de remodelação de casas do século XXI e irem tratar arquivos dos grupos de teatro, dos vossos grupos. Obrigada. Estamos completamente convencidos. Não há qualquer dúvida. Não, agora é ele. Vou processar sim, colocar o PowerPoint. Eu sou muito breve. Sim, eu também sou muito breve. Então, Não, vai porque eu vou... Passa a Laura. Queres ir para aqui? Está bem. Claro. Onde é que estava? Estava aqui. É isto? Sim. Olá, meu nome é Laura, também sou parte da equipa e primeiro agradecer por estar aqui, também por o bom acolhimento que temos tido nas nossas missões, nas nossas visitas. E pronto, eu vou falar um bocadinho da coisa que falou já, que anunciou o Tiago, que é principalmente das perspectivas de futuro dos arquivos, a partir dizendo que mediante o questionário recolhemos também certas impressões sobre como os questionários serviram também para rever a própria história da companhia ou fazer uma paragem a ver coisas que não tinham sido vistas anteriormente. Nesse sentido, eu para falar das perspectivas de futuro também primeiro tenho que reparar percebi que tinha que reparar nos usos dos arquivos e assim foi esse gráfico que fez o Tiago, que temos 14 respostas e com esse, não sei se percebe-se bem, mas nesses usos eu queria destacar que 44% dos usos, pelo menos, são relativos à difusão, por exemplo, ao objeto de difusão, às publicações comemorativas, agora que estamos a cumprir 50, 30 anos, 40 anos de mais companhias e as exposições. Outra parte, por exemplo, 13%, são nas reposições, que falam de um arquivo que está em uso, que está ativo, e aí é também pensar se essas reposições, depois está o 13% que são novas criações, e aí cabe perguntar-se que tipo de novas criações são a partir do arquivo ou são também pensando na reutilização de materiais também. Acho que aí cabe abrange também diferentes possibilidades. Logo já em outro grau de importância também está a pesquisa externa dos arquivos, por exemplo, os usos acadêmicos do arquivo. Nesse sentido, sabemos que das companhias que responderam à pergunta de quanto acesso aos arquivos, há 75% que pensa na importância o que já tem disponibilizado o arquivo ao público, seja de modo digital ou presencial,
e há outro 25% que tem o arquivo para consulta interna, ou que não está disponibilizado, mas dentro dos 75%, há alguns que têm disponibilizado ou falam de um desejo de disponibilizar esse arquivo no futuro. Dito isto, vou falar dessa pergunta que foi feita, que recebemos 14 respostas, que foi que necessidades foram já identificadas para o bom funcionamento do arquivo. E aqui, conectado com o que tem falado o Pedro, se evidencia primeiro uma primeira preocupação por assegurar o resguardo dos arquivos, antes que o tratamento é assegurar o espaço físico, mas também o espaço digital, que exista uma preservação digital, uma conservação numa nuvem, que nos fala também da possibilidade, por exemplo, do digital de congregar a dispersão dos arquivos. Muitas vezes, nas visitas, percebemos também que muitas vezes o arquivo está espalhado, seja fisicamente, mas também, ou seja, fisicamente, por exemplo, na casa de um colaborador, e ter um sistema de nuvem ou de preservação digital permite, de alguma forma, juntar estes arquivos. E nos fala também essa resposta que a maioria falou, o 44% da forma de preservação, também dessa precariedade que falou também o Pedro. Em outro... queria ir para uma nota. Depois... também a importância da necessidade de tratamento, que vai, por uma parte, por uma formação das pessoas que estão a trabalhar com o arquivo, que já nos falou o Tiago, as diferentes procedências das pessoas que trabalham com o arquivo, e a sua manutenção. E como já foi falado, também seria interessante pensar em que tipo de financiamento específico essa manutenção pode ser feita, quais são as necessidades específicas desse financiamento, como poderia se desenhar propostas de financiamento dirigidas às necessidades que levantam as companhias. Depois, sobre a visibilidade e a divulgação, foi menos mencionado, acho que também é porque é um dos principais usos atuais dos arquivos. Por exemplo, a maioria já, como falamos, tem publicações, os espaços objetos de divulgação. Então, é um espaço que as companhias já trabalham muito com os seus arquivos. Depois, respeito à formação técnica também, evidencia essa necessidade, e aí, em conexão com o que falou o Pedro, também, durante as visitas, falaram muito por exemplo, a necessidade também de contar com o pessoal que fosse dedicado ao arquivo, e aí percebimos que muitos tinham trabalhado, por exemplo, com estagiários também, pessoas de arquivo ou de outras proveniências como estagiária, mas que ainda precisam, obviamente, de uma guia, por exemplo, e alguém que esteja a cargo de guiar esse trabalho. É isso com respeito a essa pergunta. Depois perguntou quais são as áreas prioritárias de trabalho futuro na organização do arquivo. Pedimos para as companhias marcar as 3 mais urgentes. Nesse sentido, todos colocaram a digitalização, que se assume como o mais prioritário, logo a catalogação, o tratamento e a preservação. E assim, sobre a necessidade de catalogação, pode-se sinalizar que a maioria, por exemplo, voltando a uma outra pergunta, em que várias companhias contestaram, 7 disseram que eles não têm um sistema, por exemplo, de catalogação ou organização estabelecido comum. Mas, por exemplo, 10 falaram de que se eles têm uma catalogação,
E esta catalogação sempre responde mais que às normas arquivísticas, que nenhuma companhia sinalizou que usa normas arquivísticas, sim responde à necessidade de cada companhia. E aí, o que falava Carolina, acho que também tem muito a ver com essas trajetórias históricas, mas também afetivas de cada companhia. E, em muitos casos, criaram um sistema próprio. E, às vezes, também, nós percebemos, quando isso que não necessariamente existe uma catalogação, percebemos também na visita que, de fato, em alguns casos, sim existe também essa catalogação, embora acho que, com isto, queria dizer que também o questionário fala de uma autopercepção também, que às vezes também a companhia pode dizer, não, isso não é propriamente um arquivo, mas sim há muitas coisas que já na visita nós também percebemos que sim, ou seja, que há dados que nós também pensamos que podem ser considerados como catalogação ou como um trabalho de arquivo. Depois, não sinalizar também que finalmente também há uma menor preocupação por a recolha de materiais, porque já há muito, ou seja, foi menos sinalizado, acho que responde também a que existe já muito material que tem que ser catalogado, ou seja, esse sentir que foi transmitido também nas visitas, que existe material que há muito material disponível e que esse material tem que ser tratado e digitalizado. Também a mudança de suporte também foi destacada, mas não é alguma ordem prioritário, talvez porque os custos que implica uma mudança de suporte, de VHS a digital, e também, às vezes, também não sempre percebemos a fragilidade que pode ter alguma dos suportes, inclusive de um disco externo, ele pode se dañar. Muitas vezes pensamos a digitalização também como solução, mas sempre há riscos. Acho que sempre qualquer material tem risco. E pronto, depois a indexação, por exemplo, percebe-se que é menos prioritária, talvez também porque o trabalho de indexação precisa primeiro de um trabalho de catalogação ou de descrição documental. E pronto, mais ou menos isso. Sim, acho que é isso tudo. Muito bem. Era a perspectiva futura. Sim, isso. Pensar um bocadinho também que finalmente os arquivos não falam só apenas do passado, não, senão também do futuro. Isso, destacar também que, bom, já disse que esse processo de participação com o questionário foi também visto por várias companhias, sinalizaram no questionário ou nas visitas, que foi uma tomada de consciência de como estava o seu arquivo, mas também um bocado pensar na sua própria trajetória histórica. Muitas vezes porque também pessoas que estão a trabalhar no arquivo não são as pessoas que estão desde o início das companhias. E isso está a ser muito interessante. Sim, do nosso ponto de vista. Então vamos passar à Ana. Obrigada, Laura. Bem, boa tarde. Muito obrigada a todos. Estou muito contente de estarmos aqui hoje, deste projeto existir. Eu vou ser muito breve e vou devolver a palavra à plateia. De certo modo, eu tentei trabalhar a partir dos gráficos do Tiago. Bom, esta semana eu estive com a professora Maria João Brilhante e com a Paula Caspão no próprio desenho do projeto. E estou a dizer isto porque, de certo modo, houve uma reutilização de um questionário que, numa primeira versão, era mais descritivo. Portanto, tinha mais, alguns lembrar-se-ão, não é? Tinha por muitas perguntas descritivas para perguntas de cruzinha, justamente para conseguirmos produzir os gráficos que o Tiago mostrou e para conseguirmos produzir este género de indicadores que nos permitem, eventualmente, serem inseridos nos ditos manuais de boas práticas, mas
Um manual de boas práticas depende sempre dos seus interlocutores, não é? Haverá boas práticas para o Ministério, boas práticas para as instituições, boas práticas para as companhias, e eu penso que é na articulação de tudo isto que devemos, para as autarquias também, que deveremos tentar trabalhar. Os gráficos visuais ajudam muito, e foi um grande desafio para nós esta transformação de uma coisa mais descritiva numa coisa mais que permita ter uma visualização gráfica. Eu tentei ler duas coisas que me interessam particularmente, que é a questão dos materiais audiovisuais, porque é uma coisa que ao longo dos últimos tempos me anda a preocupar muito, o facto de serem extremamente perecíveis, e também pelo desafio que, do ponto de vista historiográfico, estes materiais implicam para a história cultural em geral, para a história das artes performativas em particular, poder ver os espetáculos. Eu sempre quis ver os espetáculos dos anos 70 e penso... há outros sítios onde uma pessoa, sei lá, estuda-se o Living Theatre, mas eu não via a cornucópia dos anos... coisas deste género, não é? Há uma série de... Sobretudo agora, que há uma série de coisas no YouTube destas vanguardas históricas dos anos 60, sobretudo nova-iorquinas, porque é que eu nunca vi as de abril de 74? Então sempre interessa-me efetivamente isto. Eu estava a tentar perceber através dos gráficos do Tiago. 8,5% das companhias dizem que têm registros audiovisuais. Na pergunta anterior, quando o gráfico era mais descritivo, punha-se referir os anos. E agora, portanto, o que eu estou aqui a trazer hoje é para a nossa equipa interna, mas é convosco, e nós tivemos muito estas discussões, até que ponto é que este questionário vos dá trabalho às companhias, não dá trabalho às companhias, até o quanto é que podemos exigir às companhias que elas nos respondam. Portanto, eu penso que é também na articulação disto tudo, para nós conseguirmos produzir estes indicadores válidos, precisamos das respostas, como o Pedro dizia, mas até onde é que podemos ir? Do ponto de vista, eu sei que há 8,5% de registros audiovisuais, mas eu não sei os anos. Uma das minhas propostas seria, por exemplo, registros audiovisuais, Betacam, não sei quem, fazer a seguir uma tabela e pôr 67, 71, 71, 77, portanto, conseguir discriminar, porque isto permitir-me dizer, dos anos 70, há maioritariamente material em película, e nem sequer é assim tanto. Esta companhia tem 2 cassetes, aquela tem 4... Pronto, e isto já permitiria, por exemplo, tentar-se fazer um projeto piloto. Tentamos a tentar fazê-lo com o Bando é um caso... E tivemos já uma resposta negativa, portanto... mas vai-se... Pronto, acho que se há de ir continuando. Mas conseguir mapear um período, conseguir perceber com exatidão o que é que registros temos dos anos 60, que registros temos dos anos 70, permite... perceber, temos muitas coisas em banda magnética, muitas coisas em película, e permite-nos talvez fragmentar o problema e começar um plano de salvaguarda. Portanto, o que eu aqui trouxe hoje em relação ao audiovisual era isto. Se lance isto para a plateia, será que fazia sentido? Será que teriam disponibilidade para ir à zona das cassetes e perceber quantas é que há de cada período, quantas é que há dos anos 70? Porque isto, para eventualmente conseguir-íamos transformar em gráficos e ter uma visualização disto para poder partilhar estes dados e poder eventualmente pensar em qualquer coisa. Portanto, esta é uma das minhas questões. A minha outra questão foi justamente em relação ao material digital. Há uma grande bola de material digital, mas do mesmo modo eu não a consigo ler com exatidão, porque há material... E isto, mais uma vez, isto implicaria um redesenho nosso do questionário e uma resposta vossa a um evento, portanto, mais trabalho para as companhias. Nós podemos tentar desenhar e queremos desenhar o questionário de modo a ele ser mais útil, mas implicaria perceber que material digital corresponde a portanto, documentos criados já num ambiente digital, não é? Portanto, as produções recentes, etc., e que material corresponde a projetos de digitalização. Quem é que digitalizou e o quê? Portanto, conseguirmos perceber, porque senão quando nós temos materiais em digitais temos uma zona indistinta e não conseguimos perceber, porque o digital aplana tudo, não é? Portanto, não conseguimos perceber o que é relativo ao passado e o que é relativo à vida corrente. E pronto, acho que são estas as duas coisas. Eu gostava que nós, do nosso lado, conseguíssemos fazer este questionário mais accurate, portanto, mais detalhado nestes pontos, porque eu acho que são pontos que nos ajudariam a perceber prioridades. Para mim, uma prioridade é, de facto,
uma salvaguarda do audiovisual e pronto, começando pelos anos mais para trás, eventualmente, até percebermos que tipo de coisas é que há. Não? Uma pessoa vai aos arquivos RTP, vê uns certos de peças, vê algumas entrevistas, portanto, perceber, vê às vezes um pequeno ensaio, o que é que temos daquele período, não é? E agora vamos entrar nas comemorações de 50 anos do 25 de Abril, eu adorava conseguir ver o que foram algumas daquelas peças, não é? Ontem estávamos a falar sobre a Catarina da Ceiba-Tru. E pronto, penso que é importante, penso que para o futuro isto seria importante, preservar não só os documentos, mas os registros. Eu penso que é tudo. Obrigada. Muito obrigada. Sim. Então agora vamos, para aproveitarmos ainda, antes de sermos conduzidos por estas senhoras que estão ansiosas de nos mostrar o acervo documental arquivístico do museu, mas queremos, evidentemente, dar-vos a palavra. Precisamos de um microfone, novamente. Sim, está bem. Mas pode ser agora, não é? Portanto, aquilo... Está bem. Sim. Vamos dar a palavra a todos e depois, como eu tinha dito já anteriormente, aqui o teatro, o Arte Imagem e o TEP, penso eu, gostariam de... Eu penso que o TEP, a Carolina fez já penso que a Carolina fez já uma boa intervenção. Não estou a cortar-lhe a palavra, mas depois, se calhar, terminamos com as vossas intervenções que vocês fizeram questão de nos dizer que gostariam muito de fazer. Portanto, é um contributo muito especificamente de companhias que estão a trabalhar connosco e que estão, como dizia o Tiago, anonimizadas nestas bolachas nas bolachas do visual. Portanto, dou a palavra ao Castro Guedes, que já pediu. Portanto, a conversa agora tem muito a ver com o questionário, com o preenchimento, com aquilo que foi a vossa percepção do questionário e o que um instrumento destes pode trazer. Eu não tencionava falar sobre este assunto, mas não posso deixar de falar, porque seria de facto um bom argumento também para a preservação do arquivo, poder mostrar a memória até para ser respeitado e consolidar apoios das autarquias, da administração central, quando se passa toda a inversa. Nos últimos anos foram assassinadas pela administração central a cornucópia. Houve uma tentativa de assassinato do Sendreve, que só não aconteceu por causa da autarquia. Estão a ser assassinadas a Ceiba-Trupe e a Barraca. Houve uma tentativa de assassinato de uma gravidade extrema, porque até junto das autarquias, colegas nossos foram pedir o seu assassinato do Teatro Experimental do Porto há muitos anos atrás. O novo grupo também levou uma grande pancada. E o que nós assistimos é à desvalorização daqueles que têm realizado um trabalho continuado ao longo dos anos de prestação de um serviço público e a todos aqueles que têm um trabalho estruturante, sustentável e, portanto, privilegia-se o evento, privilegia-se aquilo que até é desconhecido. Até já houve uma proposta, uma vez, de apoios às primeiras encenações, que eu não sei com que critérios se poderia escolher as primeiras encenações, não faço mesmo a mínima ideia, e, portanto, tudo isto desmotiva também. É uma coisa extremamente grave. Nós estamos num país que, deste ponto de vista, está a viver um bocadinho de pernas para o ar. O que não deixa de ser importante, até uma vez mais, o vosso esforço, que é de nadar contra a corrente e pôr outros a nadarem contra a corrente. Porque realmente, mesmo que os Ministérios da Cultura sucessivos, ou os sucessivos Ministros da Cultura, que elogiam a precariedade, que dizem que podiam acabar com a precariedade de um dia para o outro, mas que ela até é necessária,
estou-me a referir ao atual Ministro da Cultura, disse isso. Perante este quadro, cria-se quase uma inércia de vontade de preservação da memória. Mas por isso mesmo é que é importante fazermos força e termos a coragem de criar essa memória. Quanto mais nos seja, para que na memória futura possam ser julgados os assassinos destas estruturas. É sobre o seu interesse pelos registros e espetáculos. Em tempos que já lá vão, na Direção-Geral da Ação Cultural, anterior à DG Artes e a outra, havia uma atividade que era precisamente registar espetáculos. Portanto, tem aqui uma pista a perguntar onde é que estão esses espetáculos. Eu penso que alguns deles devem estar naquele instituto ali em Loures, do Arquivo das Imagens em Movimento. Portanto, na DG Artes anterior havia pessoas que achavam, já nessa altura, agora é um bocado difícil pensar-se nisso, mas registar um espetáculo era uma tarefa de monta, não é? Portanto, não era qualquer um que podia fazer isso. E havia um grande pacote de... Eu ando sempre a perguntar onde é que está isso, portanto também me associo assim para essa... Mas provavelmente... Mas tenho algumas pistas, portanto, se depois quiser... Provavelmente, como era uma tarefa de monta, não teve continuidade. Não, é continuidade e a descontinuidade dos organismos do Ministério da Cultura, portanto não era sobre aquilo em concreto. É que havia um departamento de cinema na Direção-Geral da Ação Cultural, que depois se transformou em audiovisuais, depois isto foi para o ICA, e é isso. claro, toda uma história de contexto. Pois, é essa história que é dramática. Mas isso, de qualquer maneira existem. Não é? Sim, o que me leva para, ou seja, até onde é que o nosso questionário pode ir? Uma pergunta que também seria sempre importante é: e quem é que filmou? Porque às vezes a companhia não tem, mas quem filmou tem. Posso só... Mas por vezes existe, como o caso do Bando mostrou-nos isto, por exemplo, o Bando trabalhava muitas vezes com o Rui Simões, portanto há uma proximidade muitas vezes entre as pessoas de cinema e as pessoas de teatro, e por vezes os espetáculos são, ou seja, a própria companhia, se nós puséssemos a quem filma, pronto, de que datas e foram filmados por alguém em particular, eventualmente encontramos, como por vezes também acontece o mesmo com os fotógrafos. Posso dar a Mafalda Mendes de Almeida, que é muito conhecida por causa dos bonecos da televisão, da Mandala. Por exemplo, ela começou ali, naquele serviço, a registrar espetáculos de... Ok. Portanto, a memória é mesmo isto. Por isso é que eu acho que há várias aproximações. Queria só dar uma dica em relação à gravação de espetáculos. Durante uns anos, e pelo menos 80, houve um serviço entre a RTP e algumas companhias que gravaram espetáculos de teatro que estão na RTP Memória de certeza. Portanto, é possível chegar aí. Lembro-me nomeadamente de alguns onde estive, um dia na Capital do Império, Fernão Mendes, etc. Realizadores, Peiroteu, Hélder Duarte, Maria João Rocha, acho que estes três já morreram. Midões também já morreu. Mas pronto, pode ser, os meus materiais estão lá de certeza, e se não há arquivos pessoais de uma ou outra pessoa que eu conheço, se as companhias não responderem, talvez haja pessoas. Obrigada. Exato. Muitas companhias têm, não é? A situação dos materiais é que é precária. O assunto é mesmo... porque nos responderam, não é? Que têm muitos materiais e, portanto, é possível ir ver os vídeos da cronocópia, é possível ir ver ao Bando, é só solicitar. O que está aqui em discussão é tentar obter informação relativamente à situação concreta desses materiais e o que é possível fazer, ou o que é que se pensa fazer, ou o que é prioritário para as companhias fazer com esses materiais. Que eles existem. Mesmo quando não se acredita, não é? No registro videográfico. Podemos fazer disso um património comum e não ficar restrito à companhia, e eventualmente neste momento Sim. Isso é mais recomendável, não é, que estarmos numa ilhazinha. Sim. E isso é... Talvez, se houver uma política continuada. Então, quem mais gostava de intervir? Eu tenho esta luz, desculpem. É a Silvina Pereira, desculpa. É que não estou a ver muito bem.
Ok, boa tarde. Silvina Pereira, Teatro Mais Um. Quero agradecer realmente também todo este esforço desta equipa em trabalhar a questão do arquivo e da criação da memória, e esta necessidade é tão importante que chega a ser que até chega a ser difícil de explicar porque é que estamos tão atrasados nela. Eu fiz há muito pouco tempo, recentemente, uma viagem de trabalho ao Brasil, a 3 cidades do Brasil, São Paulo, Bahia e Rio, e foi comovente ver como é que os professores de literatura amam tanto a literatura portuguesa, procuram tanto saber, tanto encontrar documentação, e como lhes é tão difícil. Por exemplo, estive com 3 investigadores que trabalham, mulheres que escreveram, que foram atrizes, e que elas perseguem apenas só com um fragmento de jornal, e aquilo é um princípio, meio e fim da vida delas, e realmente estamos a falar dos vestígios portugueses no Brasil, e que tiveram seguimento no Brasil, e como chegam a Portugal e têm tanta dificuldade, muitas vezes, de realmente resgatar essa memória. Portanto, realmente é muito importante. Eu, pessoalmente, acredito muito nos arquivos. Assim, o professor Pina Martins dizia que os livros procuram quem os ama, ou os documentos procuram quem os ama, e eu sou muito devedora aos arquivos, porque o meu autor do século XVI realmente teve logo ali uma prenda de 7 documentos inéditos da Torre do Tombo, as chancelarias, um bocadinho depois dos forais, mas realmente são muito importantes, o que permite, se não fosse essas chancelarias, não sabíamos muita coisa sobre o Sá de Miranda, muita coisa sobre o Gil Vicente, e neste caso sobre o Jorge Ferreira Vasconcelos. Portanto, realmente a preservação da documentação é imprescindível. Queria dizer 2 ou 3 coisas soltas. Quando vi o trabalho a que chegaram, e que percebo perfeitamente que ainda há um trabalho de procura, de afinação, obviamente, porque é mesmo assim, o trabalho andando, fazendo, e é curioso ao ver a organização da cornucópia, e estamos a falar de uma companhia que sempre teve espaço, sempre teve dinheiro, com uma companhia que nunca teve espaço e que nunca teve dinheiro. Portanto, é curioso, mas eu reconheci, vi ali projetado a organização do nosso arquivo, porque realmente um arquivo, de uma forma geral, espelha o momento em que se vive. Ora, o que é que era importante? Era o dinheiro. O que era importante eram os jornalistas, que todos os encenadores conheciam os jornalistas, e que se conseguia relativamente fácil ter realmente acesso aos jornais. Enfim, digamos, os textos, a reflexão sobre os textos. É evidente que há companhias que preservaram mais a questão da reflexão. O caso da cornucópia é um exemplo bastante alto, de sempre que faziam um espetáculo, escrevia muito ou convidava muitos investigadores a escrever, mas também há outras companhias que, tendo aparentemente uma expressão menor, mas que também se esforçaram muitíssimo por produzir reflexão sobre o que é que estavam a fazer. Muitas vezes essa reflexão fica escondida porque fica submersa à espera que alguém a traga para cima. E, de facto, a questão do resgate dos arquivos é um dos aspectos. Agora, há uma coisa que eu não percebi muito bem, não sei se percebi a questão, e é da urgência de recuperação, tratamento de informação e resgatar essa informação, todo esse lado. Mas há uma questão, e aí realmente falou que estes queijinhos, não é, dizem-nos coisas em quantidade, mas não nos dizem em qualidade. Há a interpretação qualitativa. E tal como a dona Carolina Miqueles Vasconcelos fazia a questão da crítica das fontes, nós sabemos que os papéis mentem, os escritores mentem. Muitas vezes o papel não é bem aquilo que está lá escrito.
Está escrito e se calhar não é bem verdade. Portanto, eu acho que é preciso ter cuidado também com a crítica da própria documentação. E muitas vezes é possível cruzar vários tipos de documentação até que se chegue bem, porque às vezes eu imagino que uma vez aconteceu-nos com o espetáculo de Camões, foi a única vez, adiámos uma semana a apresentação do espetáculo. Quer dizer, mas entretanto já tinham saído as notícias de que íamos estrear uma semana antes. Portanto, quem veja esse papel tem que ir confrontar com o programa, com o cartaz, com as notícias, porque essa é uma fake news, mas sem o querer, não é? Portanto, é preciso... E, por outro lado, a interpretação do que é esse trabalho. E aí é que eu não percebi onde é que se dá a descolagem entre organização numérica quantitativa e depois a organização, o que é que aquele grupo artisticamente quis fazer, qual foi a característica, o que é isso, o que é esse projeto artístico. Portanto, não sei se isso depois será um âmbito que poderá ser trabalhado ao nível das pós-graduações, mestrados, doutoramentos, não é? Que eventualmente possa levar a trabalhos posteriores, obviamente, já há muita coisa preservada, mas realmente esse trabalho eu acho que é muito importante se nós queremos decifrar o que é que foram 50 anos do teatro português, obviamente. Depois, em relação e mais uma vez, em relação à crítica das fontes, por exemplo, nós temos alguns espetáculos filmados, um deles, o Lisboa Monumental, do Fiai de Almeida, foi filmado pela televisão. Passados uns anos, o Paulo Rocha filmou 2 espetáculos, o Paulo Rocha gostava muito do Teatro Mais Um, e filmou 2 espetáculos, o Camões, Tanta Guerra, Tanto Engano, e o Portugal o Sam, foi feito no Teatro Maria Matos. Agora, por exemplo, eu sei que fizeram um ciclo sobre o Paulo Rocha e, ondadamente, em Paris, aparece aquilo como se fosse um espetáculo do Paulo Rocha. Não, o espetáculo. E depois, de repente, a invenção de coisas. Aquilo são 4 boémios no bairro Alto de hoje. Não era nada, aquilo era o Camões. Era o Camões a dar com a cabeça nas paredes, através dos sonetos, das cartas. Houve um trabalho de dramaturgia muito intenso. E aquilo foi tudo desvirtuado e, ondadamente, a catalogação diz que é ele que é o responsável do espetáculo. Mas não é. Está no programa, Silvina Pereira, dramaturgia, interpretação, encenação, etc. Portanto, também há que acautelar essas catalogações que vêm com erros, e por isso a crítica das fontes, e é isso também que se estava a dizer há muito, tal como nós temos 3 espetáculos na RTP e fora uma série de entrevistas, estou-me a lembrar do trabalho do Castro Guedes naquele programa de apresentação de estreias, não é? De teatro. Dramazine. Exatamente, onde atores diziam textos, onde se fazia entrevistas de apresentação de projetos. Portanto, há um espólio imenso de memória na RTP e que realmente era preciso cautelar, porque mesmo assim presumo que isso tem alguma qualidade que se mantém, presumo. É isso, acho que isto é o princípio de uma viagem com muito mérito e todos vocês estão de parabéns e nós, da nossa parte, queremos fazer parte desta viagem porque realmente também somos uma companhia com 40 anos. Aqui realmente também há um aspecto que o Castro Guedes já tinha falado e que realmente é complicado, mas tem que haver espaço para isso. É assim, nós temos que pensar que há companhias com 50, 40 anos que mais ou menos fizeram este percurso com bons ventos, tiveram saber para isso, têm todo o mérito, bons ventos, e há outras companhias que, levando a bom porto o seu projeto, foram sendo permanentemente passadas assim, sendo fritas. E isso também é preciso perceber que a resistência
Foi muito grande e é muito grande. E, portanto, isso vê-se, se calhar o arquivo de Mais Um até está muito bem organizado, porque nós gostamos de papéis, a Maria João sabe como eu gosto de papéis e, portanto, até gostamos de papéis, mas é evidente, falta-nos dinheiro para ter um espaço condigno, faltam-nos profissionais, os tais profissionais, e, portanto, isso tudo diminui o esforço que onde chegar, onde conseguimos chegar. E, portanto, há que ter em conta que o ponto de chegada tem a ver com o ponto de partida e o ponto em que as companhias foram avançando. E é uma grande diferença. Pronto, é só isso. Muito obrigada a todos. Mais perguntas? Eu estou a tomar umas notas. Ok. Desculpa. Não, tranquilo. Raquel? Sim, não é bem para fazer uma pergunta, é mais para comentar e antes de mais, sim, agradecer em nome do bando esta parceria e o vosso apoio. Tinha muitas coisas aqui para que queria acima de tudo partilhar e por isso não é que eu gosto de falar, mas acho que é importante irmos partilhando o caminho que estamos a trilhar em conjunto. Depois de vos ouvir e especialmente ali o Pedro, fiquei com vontade de rever as nossas respostas, voltar ao questionário, porque de facto houve aqui uma série de coisas que se levantaram aqui na minha cabeça. Em relação ao trabalho que o bando está a desenvolver, estava aqui a pensar. Uma companhia de teatro não é uma instituição de memória, é uma instituição de criação artística e, de facto, eu estou neste projeto há um ano, basicamente, se calhar nem isso, e a sensação que eu tenho é que o arquivo do bando, que está, acho eu, até muito bem organizado e que, obviamente, o João Brito, desde 74, tem um bocadinho essa noção de organização e de preservação, mas é sempre um mergulho em várias camadas que um arquivo representa. Mas pronto, queria deixar aqui duas notas. Em primeiro lugar, o trabalho que estamos a fazer também só é possível porque estamos em parceria convosco, portanto também acabamos por nos sentir picados a continuar este trabalho e depois aqui uma parceria fundamental com a Câmara Municipal de Palmela e com o Arquivo Municipal, que nos está a apoiar a 100% na digitalização dos documentos de papel, nos dossiês de criação e produção, e que, de certa forma, com o incêndio do verão passado, acelerou aqui o processo também da salvaguarda. Portanto, estas questões que nos ultrapassam, às vezes também aceleram estes processos de trabalho. E sem dúvida nenhuma também aqui uma ideia de responsabilidade institucional que acho que o bando tem e que, acima de tudo, também nos faz pensar ou nos faz refletir porque estamos sempre neste questionamento, estamos a arquivar para quê? Estamos a preservar para quê? Para quem? E de que forma? E às páginas tantas também nos interrogamos se este próprio trabalho de arquivo é em si um gesto ou, como a Manuela referia há pouco, é o rasto de um gesto. E isto são duas formas também de pensarmos o arquivo, o espólio, todo o material que temos e que, de certa forma, e também falámos disso na primeira jornada, eu acho que só faz sentido com este sentido de missão, que é para partilhar, que é para divulgar, que é para criar discussão, reflexão, debate. E também dizer, porque acho que é uma informação importante e pode ser útil, que contactámos há pouco tempo o arquivo, ou o futuro Arquivo Nacional Sonoro,
Também já lá foram ao bando, pronto, falámos com eles, eles ainda estão em estrutura de missão, portanto é um projeto a ser feito, mas que pode ser muito útil também para outras companhias. Eles já têm uma série, uma espécie de manual de boas práticas mais ou menos fechado e que de certa forma nos ajuda a perceber, até não conseguirmos fazer esse trabalho de digitalização do áudio, ajudou-nos a perceber como é que temos que preservar os materiais, pronto, essas questões que também são importantes de acautelar. E pronto, acima de tudo, em relação ao questionário, o que eu sinto é que foi um olhar para dentro, fez-nos repensar, olhar para o nosso espaço físico, e também dentro do privilégio que é sermos uma companhia subsidiada e termos um espaço próprio, qual é também a nossa responsabilidade perante todo este material que temos em mãos. Pronto. Obrigada. Muito obrigada. Então, mais uma intervenção, talvez... Sim. Posso fazer uma coisa, assim na passagem, lançar duas questões que a mesa colocou, que eu acho que são interessantes para refletir mais à frente. Uma mais universal e digital e outra se calhar mais física e local, que é, eu lembro quando coloquei à Torre do Tombo a questão de seria possível vocês arquivarem teatro. Eles levantaram duas questões. Para começar, uma questão que tem a ver com a angústia da transição digital, que é, nós nem sequer sabemos como é que vamos abrir um JPEG ou um PDF daqui a 30 anos. E por outro lado, o custo efetivo de armazenamento no servidor, que era um custo por mega absolutamente, exorbitante. E depois a Ana levantou a questão do YouTube. E de facto, quer dizer, pensando nessa questão do YouTube, eu de facto, por exemplo, pegando os Living Theatre, eu já arquivei no YouTube material do arquivo dos Living Theatre que me veio parar às mãos, assim por razões diversas. Eu arquivei no YouTube a material do Jorge Silva Melo, depois dele falecer. Portanto, se calhar eu também podia usar o YouTube, né, para arquivar, arquivar a minha companhia, a parte audiovisual, imaginando que o YouTube vai durar umas décadas e depois se calhar vai ser absorvido por outra coisa qualquer que há de durar mais outras décadas e sucessivamente, e a manutenção é feita pelo próprio, digamos, dispositivo. Outra questão é, portanto, isto aqui implica aquela questão de se vamos ficar à espera de uma solução, entre aspas, Torre do Tombo, ou se vamos cada um por si recorrer a algo mais informal como o YouTube. Outra questão que também colocou a propósito das autarquias, que nunca tinha pensado nessa possibilidade, que é, de facto, de certa maneira, tornar as coisas mais difusas, empurrar mais para as autarquias, aquela questão que eu nunca me tinha ocorrido, de repente, digamos, cobrar, entre aspas, às autarquias as décadas de serviço público, no sentido de ter apoio, digamos, dos técnicos, dos arquivistas, que muitas vezes estão a fazer outras coisas, estagiários e tudo isso. Pronto, acho que são possibilidades engraçadas que nos obrigam a optar, mas ainda assim eu penso sempre que, lá está, um tal mínimo de denominador comum de práticas para saber como, nem que cada um vá colocar por si no YouTube, mas como é que de repente conseguimos que quem procura uma coisa encontre outra associada, por exemplo, ao teatro português, ou quem procura num arquivo do Porto consiga mais ou menos relacionar isso com o que está no arquivo de Lisboa, por exemplo, ou de outro ponto qualquer do país. Eu acho que estas questões de, ok, mesmo indo por soluções mais informais e mais difusas, perceber como é que na construção dessas soluções não estamos todos a disparar assim de maneira completamente diferente e a tornar depois a infernizar a vida de quem vá mais à frente procurar uma coisa, porque se encontrar uma não encontra as outras, ou elas não são compatíveis ou vão se esboroando também rapidamente depois com a passagem do tempo. Obrigado. Era só por causa do desafio às autarquias. Ou cobrança às autarquias. Não, eu sou arquivista da Câmara Municipal de Palmela, e dou os parabéns por esta iniciativa. É sempre um ato de resistência estarmos a tentar preservar a documentação e a recolher a memória das instituições, das pessoas, públicas e privadas e individuais e coletivas. O Arquivo de Palmela já desde 96 tinha um projeto virado para as instituições
para as sociedades filarmónicas, para as juntas de freguesia, etc., o PRAIM, que tinha como intenção recolher, fazer os inventários para que não se perdesse e sensibilizar as instituições para preservar aquela documentação e a história, e foi com muito agrado, que eu estava há pouco a dizer à Raquel, eu é que agradecia a ela, o bando nos ter chamado também para auxiliar neste processo de preservação e de tratamento do arquivo. Há outros arquivos que também têm projetos destes, e até muito mais desenvolvidos, porque depois depende da vontade política e dos dinheiros disponíveis, sendo que os arquivos estão sempre no fim da linha, e que pode ser certo que haja muitos sítios com espaços de arquivo, mas não são, na sua maioria, espaços apropriados ou condignos, a nível central, a nível local, e depois todas as outras instituições que são privadas, ainda mais. Mas há de facto certos municípios que já trabalham estes projetos ainda mais além de receberem depósito da documentação, tendo capacidade para isso. Portanto, da nossa parte, estamos muito felizes de estar a integrar esta preservação, e acho que era importante, se calhar muitos, tanto da parte dos municípios para estas instituições, ou dos teatros para os municípios, colocarem esta questão, de pedirem algum apoio nestes trabalhos. Alô. Okay. Obrigado mais uma vez. Eu queria só tocar 3 pontos, para além de, obviamente, agradecer, que há bocado não fiz, o esforço deste projeto a todos os pioneiros. Pronto, eu começo por responder, ou enfim, dar aqui uma chega ao que a Ana Bigote disse relativamente ao adensar do questionário. Ana, eu francamente, do ponto de vista de estrutura, acho que quanto mais denso o questionário for, melhor. Ou seja, não se preocupem em que os parceiros que estão do lado lá, de repente sintam que há perguntas a mais. Ou seja, deixem a liberdade de não resposta visível, ou enfim, mas não pequem por defeito. Eu acho que é avançar, e se é preciso saber de que período é aquela Betacam e de não sei quem é que a filmou, pá, coloquem lá. Se as pessoas não quiserem, não respondem. Quanto mais denso for o questionário, melhor. Para nós também, porque percebemos que ela é mais consequente. Porque se de repente sentimos que são uma série de perguntas vagas e que, de alguma maneira, aquilo se vai diluir num gráfico que, por mais mérito tenha o gráfico do Tiago, é de tal maneira generalista que não traz grandes conclusões, também, entre aspas, se calhar duvidamos um bocadinho do projeto. Portanto, aí acho que comigo contarão sempre com o máximo de rigor, e gosto disso. O mesmo, e também acho fundamental, a tal questão do manual de instruções, ou seja, que efetivamente isto produza um documento, um meio, produza uma ferramenta que permita a outros que não fazem este percurso connosco, no futuro, poderem efetivamente dispor disso mesmo, de uma ferramenta, acho importantíssimo. Portanto, e acho que ela devia ser tão detalhada como o questionário, ou seja, o detalhe do questionário reflete-se efetivamente no detalhe do tal manual de instruções. Pronto, passando esta parte, se calhar dar aqui um testemunho um bocadinho mais concreto e alinhado também um bocadinho por aquilo que a Silvina Pereira disse, e não só, que eu acho que é fundamental, que são 40 anos de trabalho financiado e reconhecido versus 40 anos de trabalho em fritura,
Isso é absolutamente fundamental, ou seja, é muito importante que se tenha essa noção e que se tenha a noção do rigor e da crítica das fontes de informação, como a Silvina disse, estou inteiramente de acordo, para além de que não podemos esquecer que ao longo de muito tempo, sobretudo, passando já um bocadinho da questão das companhias institucionalizadas ou das companhias chamadas companhias independentes, que tiveram aquele seu lugar no pré-25 de Abril, pós-25 de Abril, e depois o boom das companhias, enfim, e dos projetos que nasceram a partir daí, a partir dos anos 80, 90, que sofreram imenso com a precariedade a que foram obrigados também, precariedade essa que se refletia quer nos espaços, quer nas condições das equipas. E aí eu realço, portanto, de alguma maneira, a experiência da Carnart relativamente ao facto de permanentemente termos que saltar de espaço, mesmo quando eles eram cedidos institucionalmente, versus a independência dos espaços, porque, por exemplo, quando tivemos o espaço Carnart na Faculdade de Medicina Veterinária, o protocolo foi com a Faculdade de Medicina Veterinária, portanto não tínhamos nem independências autárquicas, nem independências a nível de espaço do Governo Central, e pronto, isto para dizer que a preocupação com o arquivo, que acompanha a precariedade dos espaços e a permanente mochila às costas, também é interessante de observar e de trabalhar, ou seja, como é que os percursos, pronto, eu não sei, isto não é uma solução nem é nada, mas quer dizer, é importante percebermos as estruturas que trabalharam sem espaço regular ou saltando de espaço sem espaço até, enfim, encontrar o definitivo, se é que há definitivos, e de que forma é que, por exemplo, isso potenciou o seu trabalho de arquivo. Eu posso-vos dizer, por exemplo, com a Carnart, que até 2014, que foi quando nos foi cedido o Gabinete de Curiosidades Carnart, até aí os projetos estavam organizados. Em 2014 foi tal o trabalho de recuperação de obras no espaço do Lagoa Henriques que nos foi cedido, que foram 3 anos de obras duras e cruas de cimento ou seja, obras, ao mesmo tempo que fazíamos os espetáculos numa sala que ficava pronta, fazíamos ali, depois acabava o espetáculo, usávamos o dinheiro da cenografia para fazer aquilo, depois íamos, enfim, foi uma coisa infernal, e a partir daí, por exemplo, o arquivo sofreu, porque efetivamente aquela organização regular dos arquivos decaiu. Portanto, entre os anos, entre 2014, por exemplo, e 2020, há ali, na nossa organização regular dos arquivos, um down, portanto, ali uma curva descendente. Pronto, isto pode ser interessante perceber até que ponto é que agora estamos a recuperar, hein? Já estamos muito contentes, pronto, estamos a recuperar, mas de qualquer das maneiras isso aconteceu. Para além dessa precariedade de espaços, eu dou-vos outro testemunho da Carnart, que é a precariedade dos financiamentos, porque como a Carnart trabalha o conceito de perfis entre as artes de palco e as artes visuais, muito frequentemente somos excluídos nos concursos porque não temos uma área específica. Já nos aconteceu diversas vezes perdermos o apoio porque de repente estamos a mudar de área e afinal éramos do teatro, não estamos a concorrer a cruzamentos. Depois concorremos a artes visuais digitais, não, porque devíamos ter concorrido a cruzamentos. E portanto esta transdisciplinaridade e esta obrigação, ou seja, este fechar numa categoria artística só, companhias que fazem trabalhos cruzados, também tem um reflexo valente na sua vida e na sua produção de trabalho e concretamente de arquivo. Pronto, são alertazinhos. E agora só um testemunho muito em relação ao nosso arquivo. Portanto, eu sou o responsável número 1 pela produção do arquivo na Carnart, porque tenho esta mania das coleções e do diário, portanto, escrevo diário desde os 16 anos, faço coleções de tudo, guardo tudo, portanto, tenho sou um respigador natural, digamos assim, voluntário, e preocupa-me muito a efemeridade do teatro, no sentido em que não fica, ou seja, não fica, se eu escrevo um livro fica, se eu faço um filme fica, se eu pinto um quadro fica, e se eu faço uma peça de teatro fica uma memória e fica o que lhe ficou, e fica o subjacente, não é? Os programas, enfim, portanto eu guardo tudo, inclusive as notas de ensaios, os cadernos
dos produtores, enfim, tudo. Portanto, nós temos esse material, algum desse material por digitalizar. O lançamento do novo site há 2 anos obrigou-nos a digitalizar e sistematizar imensa coisa. Portanto, hoje em dia o nosso site é um repositório muito fiel no que diz respeito à criação de todos os trabalhos passados, mas, portanto, foi só com recurso ao papel que havia, e havia bastante, portanto, está lá, neste momento está a informação toda, portanto, se alguma vez for preciso por algum motivo, esse espólio organizado está à disposição, à vossa disposição, por exemplo. E agora estamos ainda com uma preocupação, pronto, e temos muito registro inserido nas plataformas de YouTube e agora nas plataformas Vimeo, porque o nosso trabalha muito com nus e o YouTube tem censura ao nu e, portanto, o Vimeo, tivemos que comprar o Vimeo, está no Vimeo para podermos divulgar trabalhos concretamente, os cinemáticos do Velzé, que passam sempre muito por corpos nus, etc. Portanto, temos essas 2 plataformas de suporte, temos o tal material ainda por digitalizar algum, também muito sonoro, as bandas sonoras dos espetáculos em que eu falava sobre o Brandão, etc. Por exemplo, não sabemos onde elas param, estou muito preocupado com isso. E depois temos o arquivo dos figurinos e dos objetos. Os figurinos estão organizados por coleções ou por temas, pronto, ok, tudo bem. Portanto, por espetáculo, quando são figurinos de espetáculo mais marcantes, ou então por temas, saias de senhora, saias de senhora preta, saias de senhora branca, pronto, por temas. E os objetos estão organizados por coleções, portanto, temos as coleções de natural e artesanato, antiguidades, temos o polo erótico e o polo religioso, e as coleções de naturalia, por sua vez, estão organizadas por natural e animal, vegetal e mineral. E, portanto, todo o espaço está organizado, o Gabinete de Curiosidades, do ponto de vista de naturalia, está exposto, é visitável, portanto, existe como um quase museu de história natural, e depois os outros, também temos o Gabinete de Curiosidades de papel, onde existem revistas antigas e aquelas plateias antigas e estúdio e não sei o quê, temos uma série de coisas dessa coleção, e portanto esses outros espólios, digamos que secundários, do artesanato, das antiguidades, do papel, etc., e o botânico, pronto, existem também no espaço, mas portanto o espaço todo é um bocadinho um arquivo, ou seja, e portanto nós neste momento consideramos mais uma estrutura de investigação do que propriamente uma estrutura de criação e muito menos uma estrutura de programação, não é? Portanto, o nosso domínio fundamental neste momento é a investigação, ligada quer ao conceito, quer à questão do Gabinete de Curiosidades, não é? E pronto, era isto que gostava de partilhar convosco, agradecendo mais uma vez e até breve. Obrigada, Luís. Peço consulta legislativa para o último quadro de apoio às artes. Não sei se o Nuno Moura, na altura, ainda estaria lá, que tinha a ver com a ideia precisamente de se uma determinada estrutura tivesse sido apoiada durante mais do que X anos, imaginem, 10 anos, essa estrutura poderia, a qualquer momento, querendo parar a atividade, ou até no momento em que já não tivesse apoio, poderia pedir sempre um ano extra de apoio ao arquivo e de encerramento da atividade, para garantir, digamos, essa continuidade. Porque muitas vezes o que acontece, é que, como também explicou o Luís, explicou o Jorge, muitas vezes as estruturas desfazem-se quando deixa de haver um apoio. E era essencial que, independentemente dos desejos de continuidade das pessoas, houvesse sempre essa possibilidade de mais um ano para encerrar, para arquivar, depois com a salvaguarda, imaginem, de se pedires o apoio ao arquivo, não podes voltar a pedir o apoio, por exemplo, à criação, à programação. Mas essa ideia de dar uma oportunidade para arquivar seria também bastante importante, mas depois, obviamente, não passou para o texto legislativo. Bom, eu penso que não acrescentava muito mais. Tenho aqui outros aspectos que me parecem muito interessantes e, portanto, agradeço imenso o vosso contributo. Sim, Luísa. Desculpa, eu não sou de nenhuma companhia, como já me identifiquei, mas... Agora que estamos a falar aqui numa palavra que é comum, as bibliotecas do ensino superior, a partir da Universidade do Minho,
foi criado um agregador que se chama Biblioteca Comum e que agrega todos os catálogos das bibliotecas do ensino superior, aquelas que quiseram integrar o projeto, não é? E nós só tivemos de dar um endereço para que isso fosse possível. Já que estamos aqui a falar de sistemas de informação, que foi isso que há bocadinho aqui falou muito bem, sistemas de informação, e também na parte económica, que todos temos de rentabilizar o pouco que temos, estes sistemas de informação poderiam ter um agregador comum, que seria arquivos das artes performativas, em que todos, independentemente do catálogo que esteja em cada uma das companhias, sejam agregadas neste agregador comum e que toda a gente, através de um único ponto de acesso, possa aceder a todos os arquivos das companhias. Isso seria fantástico se o vosso projeto conseguisse concretizar, e é isso. Pronto, desculpem que eu não sou de nenhuma companhia, mas estava-vos a ouvir, e quando se fala em comum, nós temos a biblioteca comum, que agrega aos catálogos das bibliotecas do ensino superior, porque não o arquivo comum das companhias de espetáculos. Posso acrescentar que há projetos desses, que se identificaram projetos desses no Ministério da Cultura, na Secretaria de Estado da Cultura. Portanto, a sugestão que eu há pouco fiz é perguntar o que existe sobre isto. Sim. Que dinheiro que já se gastou? Que dinheiro que já se gastou nisto? E a FCCN também tem a possibilidade de arquivar, eles têm disponibilizam, pelo menos a Escola Superior de Teatro e Cinema está a usar disso, o arquivo de imagem do cinema. Eles disponibilizam e pronto, é o nosso dinheiro, é o dinheiro de todos. Acho que devemos aproveitar para usar o arquivo que eles disponibilizam na nuvem, não sei quantos. Esse é o arquivo PT? Nós estamos a usar o arquivo da FCCN. Portanto, é o tal, Sim, .pt. sim. Não é o arquivo.pt, não. O arquivo.pt agrega sites que já estão fora, que foram já descontinuados, etc. E, portanto, todos nós também podemos contribuir. Não, isto é mesmo arquivo para alojar material, sim. Exatamente. Exatamente, é o espaço. Eles disponibilizam espaço, portanto, se houver necessidade disso, acho que também seria bom bater essa porta. Sim, eu penso que são ótimas ideias, mas pronto, este é um projeto. Mas este projeto é um projeto de 3 anos, em que nós nos comprometemos num primeiro momento a mapear, não é? Fizemos este questionário, que eu acho que de certa forma também funciona como um auto-inquérito, ou seja, é pelo preenchimento do questionário que nós percebemos o estado dos arquivos, e os próprios grupos percebem o estado dos arquivos, e há um conjunto de recomendações que nós poderemos fazer. Não está nas nossas mãos fazer o site seguinte, ou seja, quando temos estes 3 anos para fazer, por um lado isto, por outro lado trabalhar a partir dos 2 espólios que estão em letras, já não é tarefa pouca, e ao mesmo tempo que há uma série de mestrados e de doutoramentos, esses sim mais específicos, sobre assuntos concretos relacionados com a descentralização e o teatro independente, questões muito específicas, académicas, bem fundamentadas, etc.